No segundo reinado do rei Nabucodonosor, o rei teve um sonho tão assustador que ele não pôde dormir a noite inteira. Ao acordar, ele chamou seus adivinhos, feiticeiros, seus astrólogos, todos aqueles que tinham sabedoria entre a realeza, para que pudesse revelar o sonho que ele teve. Só que os sábios, os feiticeiros, os adivinhos, pediram para que o rei contasse o sonho, que eles pudessem revelar o significado dele. Só que o rei exigiu que os feiticeiros, os magos e os adivinhos, além de dizer o que significava o sonho, revelassem o sonho do rei na noite anterior. Antigamente, era muito comum da cultura deles que achavam que os deuses se comunicavam através de sonhos com eles. E se caso não lembrasse o sonho quando acordasse, é porque o deus estava muito irado com essa pessoa. Por isso, a impossibilidade de Nabucodonosor obrigar os feiticeiros, os magos e adivinhos, além de revelar o sonho, além de dizer o significado, revelar o sonho que ele teve, pois não se lembrava. Assim como nenhum adivinho, nenhum feiticeiro, mago, astrólogo pôde revelar o sonho que o rei Nabucodonosor teve, ele se irou-se demais e ordenou um decreto que matasse todos os sábios da Babilônia, por não poder revelar o sonho. Só que isso chegou aos ouvidos do profeta Daniel naquela época. E por saber que todos os magos seriam mortos, magos, sábios seriam mortos, ele se compadeceu. E foi à presença do rei pedir um tempo para se consultar com Deus e revelar e dizer o significado desse sonho. Assim, o rei concedeu isto a Daniel. Daniel se retirou, se entrou em jejum, concedeu, e o Senhor revelou em visão a estátua, o sonho do rei Nabucodonosor diante a Daniel e disse-lhe o significado. Assim, Daniel foi à presença do rei para falar sobre a visão que o próprio rei teve e não se lembrava e o significado do sonho. Assim, em Daniel, capítulo 2, versículo 31, ele diz assim: o Senhor teve uma visão, na qual vi uma estátua enorme de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas era assustadora. A cabeça era feita de ouro, o peito e os braços eram feitos de prata, a barriga e os quadris eram feitos de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem ninguém a tiver empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e a despedaçou. Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, com o pó que se vê no verão, quando o trigo separa da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal, mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Nos versículos seguintes, Daniel explica o significado do sonho que o rei Nabucodonosor teve. E agora eu vou explicar para vocês o significado em partes, tudo bonitinho, para que vocês venham entender. Aí na tela vai mostrar a estátua de Nabucodonosor e cada parte o que ela significa, mas eu vou explicar com vocês. A parte de ouro significava o reino babilônico, o reino em que o rei Nabucodonosor governava. O interessante é que o reino babilônico, o neobabilônico, durou de 605 a 539 a.C., lembrando que antes de Cristo a contagem era decrescente. A parte de ouro significava Babilônia, o reinado de Nabucodonosor. Só que o peitoral e os braços eram de pratas. Isso significava outro reino. Significava que um rei iria destronar a Babilônia e tomar o poder, assim governando o mundo inteiro. Naquela época a Babilônia era a maior potência daquela época, governava o mundo inteiro. Assim,
aconteceu. Só que o reino de prata, como a prata é inferior ao ouro, o reino que viria seria inferior à Babilônia. Assim, em 13 de outubro de 539 a.C., o rei Ciro, rei da Medopérsia, destruiu Babilônia. Daniel presenciou isso e ele ainda estava vivo. Era cerca de 90 anos que Daniel tinha quando o rei da Medopérsia destronou Babilônia e tomou o poder. Assim como o bronze é inferior ao prata, veio o terceiro reino, que seria da cintura, da barriga e da cintura, o reino de bronze. O reino de bronze foi o próximo reino que governou o mundo inteiro. Nada mais, nada menos que Alexandre o Grande, em 1331 até 1668, governou o mundo. Sim, o Alexandre Grande, o reino grego, ou grego macedônio, governou, sendo a parte de bronze da estátua. Só que quando o rei Alexandre Grande morreu, houve brigas entre seus generais e o reino foi dividido em 4 partes, ou em 4 generais: o Ptolomeus, o Cassandro, o Seleu e o Licimano. Agora, como o ferro é inferior ao bronze, veio o quarto rei, que nada mais nada menos foi Roma, a famosa Roma. Isso começou a sair de antes de Cristo para vir depois de Cristo. Em 1608 a 476, a Roma ocidental governou esse tempo. Sim, naquela época tinha Roma Ocidental e Roma Oriental. A Roma Ocidental caiu em 476, após a morte de Rômulo Augusto, último imperador de Roma. Mas a Roma Oriental durou mais de 1000 anos. Ele também era conhecido como Império Bizantino. Roma foi destruída por 10 tribos bárbaras, e a gente aprende isso em história. Sim, se lembra a última parte da estátua? Sim, ela era metade ferro e metade bronze. Por que 10 tribos bárbaras, gente? Porque a estátua tinha 10 dedos. Então 10 tribos bárbaras destruíram Babilônia. Destruíram Roma naquela época. A gente também estuda isso em história, né? Também na destruição de Roma. As 10 tribos bárbaras eu também vou colocar aí na tela para vocês enxergarem e verem bonitinho. As 10 tribos bárbaras eu vou falar rapidinho para vocês. Eram os álamos de 352, os francos de 352, os burgundos de 406, os vândalos em 406, suevos de 406 também, os visigodos 408, os sagões de 449, os tragodos de 453, os lombardos de 453 e os últimos, que é o érgolos de 476. Nada mais, nada menos que os álamos eram a Alemanha atual, os francos eram a França, os barbudos era a Suíça, os vândalos foram extintos, os suevos era Portugal, os visigodos eram a Espanha, os sagões é a Inglaterra, os trágodos foram extintos, os lombardos é a Itália e os érogos foram extintos também. Sim, naquela época, Deus estava dando a Nabucodonosor o futuro, a Europa atual em que nós vivemos. Para terminar, nós vamos falar a pedra que destruiu a estátua de Nabucodonosor no sonho. Ela era grande, ela tinha destruindo o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro. E depois disso, ela se aumentou. A pedra, o que representava a rocha que atingiu o pé da estátua. A pedra que atingiu a estátua é o reino de Cristo. Sim, hoje nós vivemos a profecia de Daniel.
A pedra do Senhor está vindo e destruindo a Europa, as potências mundiais, assim como Deus mostrou em Daniel, em Isaías, em Jeremias e em João, em Apocalipse.